Olá, tudo bem? Eu sou a Aline Bócio e eu vim hoje compartilhar uma palavra de Deus com vocês que está no livro de Neemias, capítulo 6, do versículo 1 ao 9, que diz assim, ó: Quando Simbalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: Venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me o mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta: Estou executando uma grande obra e não posso descer, porque parar a obra para ir encontrar-me com vocês. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e em todas elas deles a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta, em que estava escrito: Dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além do mais, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Eu lhe mandei esta resposta: nada disso que você diz está acontecendo, é por invenção da sua cabeça. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei. Agora fortalece as minhas mãos. Glória a Deus, é até aqui. Amém? Irmãos, essa passagem que eu li fala sobre Neemias, né? Neemias, ele era um grande homem de Deus, conhecido como um grande construtor. E a história fala, a Bíblia fala, que ele era copeiro do rei na cidade de Susa, só que ele era natural de Jerusalém. E um dia, numa visita de um de seus parentes ou amigos, ele perguntou como estava em Jerusalém. E o informaram que a cidade tinha sido destruída, que inclusive os muros tinham sido derrubados e os portões tinham se queimado. E ele ficou muito entristecido com aquela situação, ficou muito mal e chorou e se lamentou. A Bíblia fala que ele orou e na oração dele a Deus, ele pediu perdão pelo pecado do povo e fala que ele ficou muito comovido com aquela situação. E num determinado dia, ele, como copeiro do rei, estava ali servindo ao rei, e o rei percebeu a tristeza na face, no semblante de Neemias, e perguntou a ele: o que está acontecendo, né, com você, que eu vejo que você está triste? E aí ele respondeu ao rei. Ele orou em pensamento, né, e respondeu ao rei o que estava acontecendo. Comentou com o rei que a cidade de onde ele era tinha sido destruída, os muros tinham sido derrubados. E aí o rei perguntou: poxa vida, o que eu posso fazer para te ajudar, né? E aí ele respondeu ao rei: puxa, se eu pudesse ir até lá, o senhor me liberaria para ir até lá, para reconstruir esses muros? Aí o rei falou: sim, eu libero você para ir até lá. E além de liberar ele para ir até lá, o rei ainda enviou reforço, né? A Bíblia fala que ele enviou reforço, enviou homens para conduzir, para proteger ele durante a viagem, né? E ele também fez uma carta que Neemias solicitou que ele fizesse, uma carta aos governantes para que pudessem ter recursos para que fosse feita aquela obra, para ter material para reconstruir os muros e refazer os portões. E o rei fez isso, enviou a carta e foi liberado lá reforço, foi liberado material para que ele pudesse começar a obra, levantar os muros. E aí a Bíblia fala que ele foi, quando chegou lá estava tudo
destruído e tinha lá um povo remanescente. Tô contando assim resumidamente. E ele comentou com aquele povo quando chegou lá, ó, eu vim porque Deus me deu a direção para reconstruir, né, reconstruir os muros. Eu senti no meu coração e Deus tá comigo nessa obra para fazer a reconstrução desses muros. E aí levantou ali aquele povo remanescente para fazer a reconstrução dos muros de Jerusalém. Porém, a Bíblia diz que os inimigos, aqueles que inclusive destruíram a cidade, que derrubaram os muros, eles ficaram sabendo de tudo aquilo que estava sendo feito, que tinha sido combinado. E quando eles começaram a reconstrução, os inimigos ficaram furiosos, revoltados, e os líderes deles, que o nome deles era Simbalate, Gesem e Tobias, começaram a tramar, começaram a planejar ciladas para impedir que aqueles muros fossem reconstruídos, para impedir a obra de Deus. Então, a Bíblia fala que eles armavam lá ciladas e mandavam recados para ele. E a Bíblia fala que como ele já estava sabendo de todas essas tramas, de que os inimigos já estavam sabendo, porque ele era um homem de Deus, ele tinha relacionamento com Deus, então ele sabia que os inimigos estavam ali furiosos para querer destruí-lo. E ele, sabendo disso, ele orava a Deus, ele chamou o povo para orar a Deus junto com ele, e a Bíblia fala que eles se juntaram, pegaram as armas deles, arco, flecha, tinham espadas também, e numa mão eles estavam fazendo a obra ali, com o material da obra ali na mão, e na outra mão eles utilizavam o quê? A arma que iria protegê-los, defendê-los. E os inimigos, vendo que nada estava adiantando, começaram a mandar pessoas lá para dar recados para Neemias. Ah, porque estão dizendo isso e isso de você. Ah, porque estão falando isso, aquilo, outro. Ah, porque falaram que você falou que é o novo rei de Judá. Ah, porque falaram que você está querendo nos destruir. E começaram a inventar um monte de mentiras, calúnias, acusações contra ele. E falava, vamos descer, né? Vamos lá para conversar. Mas na verdade Deus já tinha dado discernimento para ele de que aquilo tudo era uma armação, que aquilo não era de Deus e que não era para ele descer, que era para ele continuar ali fazendo a obra. E aí a Bíblia fala que ele falou, não, ele falava, né? Por 4 vezes eles voltaram lá. E ele falava, não, eu não vou descer, eu não vou sair daqui porque eu estou ocupado fazendo uma grande obra. E lendo essa palavra, eu obtive algumas reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira delas é que nós devemos reconhecer os nossos pecados, reconhecer os nossos erros. Por quê? Porque a Bíblia fala que Neemias, quando ele soube de tudo que estava acontecendo lá em Jerusalém, quando veio a notícia de que os muros haviam sido derrubados, que estava tudo destruído, assolado, a reação dele não foi culpar ninguém, responsabilizar ninguém ou reclamar e falar, poxa Deus, olha isso que aconteceu, ai, olha só o que os inimigos fizeram com a gente, destrói eles, Senhor, faz a justiça, Deus, ó Pai, o Senhor tá vendo o que eles estão fazendo com a gente, porque eles são homens injustos, porque eles são homens maus, que o Senhor vem aniquilar. Não foi isso que ele fez. O que ele fez foi orar e pedir perdão a Deus pelos pecados do povo, porque muito do que tinha acontecido ali tinha sido realmente permissão de Deus, porque o povo tinha se voltado muito ao pecado, e aí aquilo tudo que estava acontecendo, grande parte foi por culpa, por causa mesmo de pecados, de atitudes erradas do próprio povo de Deus, que acabou destruindo. Então, quando ele foi orar,
a Deus, quando ele foi diante do Senhor, a primeira coisa que ele fez foi orar e falar: Senhor, eu peço pecado por mim e pelo povo que pecou contra o Senhor, né? Essa palavra, inclusive, está em Neemias, no capítulo 1, versículo 6. Ó, diz assim, ó: que os teus ouvidos, ele falando com Deus, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Ou seja, ele está reconhecendo aqui que eles pecaram e que eles precisavam de um conserto. Então, a primeira reflexão que eu vejo aqui é que muitas vezes nós sempre, na verdade, precisamos reconhecer diante de Deus os nossos pecados, as nossas falhas, e não estar responsabilizando coisas ou pessoas por aquilo que está acontecendo de ruim. Amém? Outra reflexão que eu tirei dessa palavra é que nós devemos reconhecer que a nossa força vem de Deus. Lá em Neemias 4:20 diz assim, ó: do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Quando ele soube da perseguição dos inimigos para querer impedir que a obra fosse feita, ele combinou com o pessoal dele, com as pessoas que estavam ali, com os irmãos. Olha, nós vamos fazer assim, nós vamos utilizar arco, flecha. Eles tiveram toda uma estratégia de defesa. E numa determinada situação, ele falou: tem uma pessoa que ficava ali responsável por vigiar, e se visse qualquer coisa, qualquer situação estranha, tocaria a trombeta. E aí ele diz, ó: quando vocês ouvirem o som da trombeta, junte-se a nós ali, num determinado lugar. Nosso Deus lutará por nós. Ou seja, não somos nós que vamos tomar a frente, não somos nós que vamos fazer. Quem vai fazer é Deus. Então, muitas vezes nós sempre devemos confiar em Deus e trabalhar obstinadamente pelo evangelho, lutar obstinadamente pela obra do Senhor, tendo a consciência de que quem está acima e à frente é Deus. Nós somos apenas instrumentos. Quem vai fazer é o Senhor. Amém? Outro ponto importante é o quê? Reconhecer que nós precisamos o quê? Sermos humildes. Neemias, ele era o líder dali. E no decorrer da passagem, nós vemos que ele se tornou até o governador, né? Então, você lendo a passagem, você vê que era um homem humilde, que não era um homem que ficava sentado dando ordens, e achando que ele era maior do que os outros ou que ele deveria ser servido. Não, ele colocou a mão na massa, ele colocou a mão na obra. Quando foram falar com ele, quando os inimigos iam para falar com ele estava onde? Ele estava lá com a mão na massa, na mão na obra, ele estava lá levantando o muro, ele estava lá fechando as brechas. E quando falavam com ele falava: eu não vou sair daqui porque eu estou no meio de uma grande obra e eu não posso parar. Então, ele estava sendo o quê? Servo. Ele estava servindo. Todos nós seres humanos que servimos a Deus, todos nós devemos ser servos, amém? Nós devemos servir. A Bíblia fala assim, ó, eu vou ler para vocês, tá bom? Para não ficar somente nas minhas palavras. Lá no livro de Marcos, no capítulo 10, do versículo 35 ao 45, eu faço questão de ler para vocês, diz assim, ó: nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se deles e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. E aí Jesus respondeu: o que vocês querem que eu lhes faça? E eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. E disse-lhes Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo.
Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Ou que eu estou sendo batizado? Ele fez uma pergunta. Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, os outros 10 discípulos, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, amém? E muitas vezes nós vemos pessoas que têm poder achando que devem ser servidos, achando que são melhores do que os outros, e não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós devemos ser servos, que nós devemos servir independentemente do cargo, do título, da situação onde você está, onde você se encontra. Nós somos todos iguais e nós temos que ser servos, amém? O maior, a Bíblia fala, Jesus Cristo fala que o maior é o que serve, não é o que é servido, é o que serve. Então nós temos que ter essa consciência no Evangelho, amém? Outra situação que eu refleti é que nós devemos reconhecer que nós precisamos e dependemos da palavra de Deus. Muitas vezes, irmãos, nos últimos tempos, inclusive, muitas igrejas têm deixado a palavra de Deus de lado e pregado outras coisas que não são de Deus, que não estão na palavra. E, infelizmente, nós vemos que muitos estão perecendo por conta disso. Muitas vidas estão se perdendo por conta disso, porque não é pregada a palavra. Nós devemos viver, nós devemos buscar o conhecimento dentro da palavra e nós devemos ter reverência à palavra de Deus. Porque quando nós temos reverência à palavra de Deus, nós veremos frutos duradouros. Nós veremos que quando a palavra de Deus permanecer preeminente na vida da igreja, essa igreja vai prosperar. Quando eu falo igreja, não são 4 paredes, não, irmãos. Eu tô falando igreja, o povo de Cristo, nós somos a igreja. Então, nós temos que ter reverência e buscar a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus e estar firmado na rocha, que é a palavra, para que assim os nossos frutos sejam firmes e duradouros. Amém? Então, e por fim, eu tive também uma reflexão muito importante que muitas vezes, né, acho que é o que mais acontece conosco, né, seres humanos. Nós damos muito ouvidos a vozes externas, nós damos muito ouvido a vozes do inimigo, e nós não devemos dar ouvido a outras vozes, nós devemos dar ouvido à voz de Deus. Lá em Neemias 6,3 diz assim, ó: e enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Então esse texto fala do momento em que os inimigos conspiravam para surpreender e intimidar Neemias. Eles queriam que ele descesse de lá, do muro, para ir lá no vale, onde eles queriam acabar com a vida dele. Eles queriam
matá-lo, porque eles estavam revoltados, eles não queriam que ele finalizasse aquela obra. Só que ele tinha o discernimento e ele sabia o que Deus queria dele, porque ele tinha relacionamento com Deus. E ele falou, eu não vou descer, eu tô numa grande obra aqui, eu não vou parar. Ou seja, ele não deu ouvido para inimigo, não. Ele não deu ouvido para calúnia, para mentira, para invencionice, ele não deu ouvido. E nós não devemos dar ouvido para nada. Nós não devemos dar ouvido para conversinha, para mimimi. Quando nós sabemos quem nós somos em Deus e aquilo que Deus tem para nós e a obra que Ele tem para realizar, aquilo que Ele está realizando e Ele já falou que não é para parar, deixa falar. Deixa falar, deixa o inimigo inventar, deixa ele fazer o que ele quiser, mas não desce, porque eu e você estamos realizando uma grande obra e nós não podemos parar, amém? E a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força, então que nós venhamos sempre a confiar, a descansar e a fazer aquilo que Ele nos mandou fazer e deixar as outras vozes de lado, para que a vontade do Senhor venha se cumprir. Amém? Deus abençoe, eu quero orar por vocês. Senhor, eu apresento a vida de cada um que está assistindo esse vídeo, Pai. E que a palavra, Senhor, que foi ministrada hoje venha entrar no coração, Senhor. Venha não somente entrar nos ouvidos, mas dentro do coração, penetrar no mais profundo da alma, Senhor. E que todos nós venhamos entender que nós devemos confiar em Deus, que nós devemos obedecer aquilo que Ele nos mandou fazer, Senhor. E não dar ouvido, Senhor, a vozes, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro, Pai, em nome de Jesus, na vida de cada um, Senhor, que está assistindo esse vídeo, que a obra, Pai, que Ele começou não vai parar. Porque se Deus está no negócio, Pai, Ele é fiel para cumprir, Ele dá forças para que eu e para que você finalize essa obra, que você não venha parar, que você não venha dar vozes para inimigos, para acusações, para calúnias, para difamações, para o que quer que seja, mas que os seus olhos venham estar voltados à obra do Senhor e para aquilo que Ele tem para realizar na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Um beijo, Deus abençoe.